Olá pessoal, tudo bem? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à disciplina de TCC 1, Trabalho de Conclusão de Curso, Etapa 1. No primeiro semestre, nós vamos estudar o TCC 1. No final do ano, no segundo semestre, nós vamos estudar TCC 2. No TCC 1, nós faremos o projeto de pesquisa. No TCC 2, nós faremos o artigo. Qual é a distinção de um para o outro? No TCC 1, nós faremos o projeto de pesquisa, que é como se fosse a receita do bolo, a planta do prédio. No TCC 2, que faremos o artigo, o paper, é como se fosse o bolo em si, como se fosse o prédio em si. Então, nós vamos fazer o projeto de pesquisa e mais adiante, até o final do ano, faremos o artigo, faremos o paper. Vamos orar? Se você pode, curva sua cabeça, fecha os olhos, oremos. Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir a Tua graça, queremos pedir a Tua misericórdia, queremos pedir o Teu amor. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos capacita para que possamos aprender mais da Tua palavra e da teologia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Queridos alunos, nós estamos realizando de modo temporário as gravações das aulas. Logo, logo, Deus quiser, nós estaremos com as nossas aulas presenciais. Esta disciplina, ela é fundamental. Por quê? Esta disciplina vai provocar no aluno o interesse pela produção científica, tendo em vista que no âmbito acadêmico de linha pentecostal se tem pouca produção científica. Infelizmente, há uma baixa produção científica e é fundamental que nós, cristãos, e aqueles que são pentecostais, que nós possamos realizar as produções científicas. Elas são muito válidas. Na produção científica, você contribui com a academia teológica e com a sociedade. É por meio dela que você consegue comprovar fatos, dados e conteúdos. Então, eu lhe convido a aproveitar este trabalho de conclusão de curso e fazer uma excelente pesquisa científica, fazer uma excelente produção científica. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos a esta disciplina TCC 1. E já vou logo adiantando, será um TCC sem drama. Você vai conseguir, estou à disposição e juntos faremos um excelente TCC. É comum algumas pessoas falarem: eu não vou fazer faculdade porque tem o tal do TCC. O TCC assusta para algumas pessoas. Porém, com você, nós vamos fazer diferente. O TCC será o seu aliado. O TCC será uma excelente oportunidade para você fazer produções científicas. E você vai vencer, porque eu tenho certeza que a graça de Jesus está sobre nós e eu estarei do seu lado, te ajudando e te auxiliando. Vamos lá? Então vejamos. A apresentação do módulo. Teremos 8 aulas de TCC 1, um trabalho extra classe que vocês já estão acostumados, uma prova, porém no lugar da prova,
nós vamos entregar o projeto de pesquisa. Dentre 2 meses, 8 encontros, nós vamos produzir o projeto de pesquisa que no final do módulo vocês têm que entregar, como se fosse uma prova, no lugar da prova. As notas: a presença 1 ponto, como vocês já sabem, o trabalho 40 pontos, como vocês sabem, e a prova 50 pontos, como vocês sabem. A média 60. O plano de ensino da disciplina. Nós veremos o que é um projeto de pesquisa, as suas partes, o que é a ABNT, as normas da ABNT para os diversos tipos de citações, o que é uma citação direta, até 3 linhas, o que é uma citação direta acima de 3 linhas, o que é uma citação indireta. Por quê? Na produção acadêmica, científica, nós não podemos fazer citações de outros livros de qualquer maneira. Não podemos nos apropriar das ideias de outros autores sem fazer as devidas referências. Então, a ABNT nos propõe normas e regras para que possamos fazer as devidas citações, nos referindo a tais livros e a tais autores. Então, nós vamos aprender como fazer essas citações dentro das normas da ABNT. Um outro detalhe, nós vamos estudar o que é um plágio. O plágio é um crime, dá direito a processo judicial e dá direito à prisão. O que é um plágio? O plágio é a pessoa copiar de um livro, copiar da internet, sem fazer as devidas citações, sem fazer as devidas referências. Isso é um crime, dá processo judicial e dá até cadeia. E nós vamos estudar a respeito do plágio. Nós também veremos o que é uma referência bibliográfica. Se você pegar um livro na sua casa, é possível que você encontre no final do livro as referências bibliográficas. Todo bom livro tem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas são os nomes dos livros que o autor daquele livro pesquisou, usou como fontes. Então, ali constam os nomes dos livros que o autor se apropriou, em que o autor se apoiou. Isso é muito importante, porque mostra que ele deu continuidade nas pesquisas científicas realizadas por outros autores e que ele não inventou, ele não criou nada do nada. Ele simplesmente fez o dever científico, se apoiou em assuntos, em conteúdos já comprovados e aprovados pela academia, pela pesquisa científica. Por fim, nós veremos o que é um paper. O que é um artigo científico? Quais são as partes do paper e do artigo científico? Tudo bem? Vamos lá. Uma pergunta. O que é TCC? O que é METEP? Então pense comigo. O que é TCC? O que é METEP? Pois bem, TCC significa trabalho de conclusão de curso. Todo curso, faculdade, curso livre, mestrado, pós-graduação, doutorado, requer um trabalho de conclusão de curso. Em um curso livre, está sendo proposto o paper, que é o artigo científico. Artigo científico que é fruto de um projeto de pesquisa, de um mapa, de uma receita de bolo, de uma planta de um prédio. Já nas faculdades, eles requerem a monografia. Só que, se o paper é de 6 a 12 páginas,
A monografia é de 40 a 80 páginas. Com muita página, requer mais esforço do aluno, do professor e da instituição. Por isso que muitas faculdades estão deixando de cobrar a monografia e estão cobrando o paper. É comum nas faculdades, hoje, eles darem como trabalho de conclusão de curso o TCC, o paper, o artigo científico. Seja o paper ou seja a monografia, todos eles partem do projeto de pesquisa, que é o que faremos ao longo desses 2 meses. Já no curso de pós-graduação, Lato Sensu, que é uma especialização, requer do aluno ou o paper ou a monografia. Eles estão ainda optando pela monografia, que é um trabalho mais extenso, que requer mais do aluno, do professor e da instituição. Seja o paper ou a monografia, que é comumente utilizado na pós-graduação, também ambos partem do projeto de pesquisa. Perceba, o projeto de pesquisa é como um mapa, é como uma receita de bolo, é como a planta do prédio, que vai dar um norte para a concretização ou do paper ou da monografia. Se você for fazer uma pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado, requer uma dissertação. A dissertação, ela é maior que a monografia. A dissertação, ela requer ali de 80 até 300 páginas. Ela é maior e você vai dissertar sobre um assunto e também parte de um projeto de pesquisa. No doutorado, requer que o aluno defenda uma tese, algo inédito, e ele vai contribuir com a academia, com a ciência, ao apresentar uma tese que foi aprovada pela ciência e é algo inédito. E com isso ele contribui com a ciência. O doutorado é normalmente de 150 páginas até 1000 páginas. Depende do fôlego do aluno, do orientador, as possibilidades que a instituição oferece. O doutorado, a tese, também parte de um projeto de pesquisa, também parte do mapa, da planta do prédio, da receita do bolo. Portanto, o que é o TCC? Trabalho de conclusão de curso. O que é METEP? Metodologia e técnicas de pesquisas. É comum nas faculdades, nos cursos livres, como o CEPEBARI, as instituições promoverem a disciplina de METEP, sempre no início do ano. E no início do ano já dá um preparo para os alunos sobre como fazer um trabalho digitado, sobre como fazer um trabalho dentro das normas da ABNT. Nós, instituição CEPEBARI, nós decidimos deixar o METEP para o 3º ano, no primeiro semestre do 3º ano. Então, no primeiro ano, segundo ano, nós passamos as doutrinas bíblicas e teológicas, e agora, no 3º ano, nós estamos passando esta matéria acadêmica, científica, para preparar os nossos alunos na realização do projeto de pesquisa e do paper. O que é METEP? METEP é a metodologia e técnicas de pesquisa que há de ensinar o aluno sobre como fazer um trabalho formatado dentro das normas da ABNT. O que é ABNT? ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo trabalho acadêmico tem que estar dentro das normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT foi fundada em 1940. Vamos entender este contexto. Em 1940, haviam construções
de ferrovias, de estradas, de prédios. E foi necessário fazer esta associação para promover normas, padrões a respeito do tamanho do ferro, a respeito do uso do cimento, a respeito da quantidade de uma viga de concreto ao levantar um prédio, a respeito dos pedaços de madeiras na construção das ferrovias. Era necessário ter um padrão para que houvesse uma qualidade, seja onde fosse implantada a ferrovia, a construção de estradas e a construção de prédios. Por isso que foi fundado em 1940 a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por fim, as normas técnicas da ABNT também chegaram em produtos, em relação às vacinas e também a respeito das produções acadêmicas, com a invenção da internet, com a invenção do computador, a produção digital de textos. Foi necessário ter ali um padrão. Ok, todos os cursos farão trabalhos e vão apresentar os trabalhos de conclusão de curso. Mas quais são as regras que serão seguidas? Quais são os padrões, as normas que serão seguidas? E com isso eles criaram as normas da ABNT para os trabalhos acadêmicos. Então tem regra para a margem de um trabalho, o tamanho da letra, o tipo da letra, a forma de fazer uma citação, a forma de ter uma capa, porque você tem um padrão. Se o aluno fizer um curso no Rio Grande do Sul, um outro aluno fizer um curso no Rio Grande do Norte, ambos vão ter que fazer um trabalho acadêmico. E os trabalhos acadêmicos, ao seguirem as normas da ABNT, eles vão ser iguais, eles vão ter um padrão, eles vão seguir as mesmas normas. É uma entidade privada sem fins lucrativos, tem uma utilidade pública, visa a normalização técnica no Brasil, desde a construção, a alimentação, a vacina, bem como aos trabalhos acadêmicos. É um membro da Organização Internacional para a Padronização, a ISO. Então, a ISO rege o mundo todo. E a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é membro da ISO, é submetida à ISO. Com isso, cada nação tem o seu comitê, tem a sua associação, e essas associações estão ligadas à ISO, a Organização Internacional para a Padronização. Com isso, há uma regra, uma norma para o mundo todo. Ferramentas necessárias para fazer o projeto de pesquisa, TCC1, e para fazer o paper, TCC2. TCC1 é a disciplina que vamos cursar agora, no mês de abril e no mês de maio. TCC2 é a disciplina que vamos cursar no final do ano, no mês de outubro e no mês de novembro. TCC1, faremos o projeto de pesquisa. Requer que você escreva bem. Como você vai escrever bem? Escrevendo. É escrever, é apagar, é escrever, é apagar, é escrever, corrigir, apagar, escrever de novo, é fazer este exercício. E requer também um computador. Então, você que tem um computador em casa, ótimo. Você que não tem um computador, eu te motivo a adquirir, porque é fundamental. Ah, mas eu não sei mexer em computador. Eu te motivo a experimentar, a começar a mexer e você vai aprender. Em último caso, pode usar o computador do filho, do sobrinho, do neto, mas eu recomendo que você tenha o seu próprio computador. Compreensão da disciplina. Teremos na prova a entrega do projeto de pesquisa. E o que é este projeto de pesquisa? Quais são as partes desse projeto de pesquisa? Tem que ter um título,
Um título que é claro e objetivo, lembrando que esse título, o tema, você que vai escolher. Você vai escolher um assunto, um tema que você tem afinidade, que você tem afetividade, que você tem um apreço, um carinho e que possivelmente você tenha livros em casa ou livros que você pode adquirir. No projeto de pesquisa tem que ter o título, tem que ter a introdução. Na introdução você vai apresentar o tema, você vai apresentar o assunto. Tem que ter um problema de pesquisa, exatamente, uma pergunta. Então você tem que colocar uma pergunta no problema de pesquisa. Tem que ter um objetivo geral. O objetivo geral é uma frase que começa com a palavrinha mágica, compreender. Compreender e você coloca o seu título. Objetivos específicos são 5 frases, todas com o verbo infinitivo. Explicar, identificar, analisar, evidenciar. Você precisa colocar esses verbos infinitivos. Bom, se o objetivo geral ele é amplo, nos objetivos específicos você precisa fracionar, dividir em etapas, dividir em fases. Ok? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Justificativa, você precisa vender o peixe. Você precisa defender o seu tema. A importância de se estudar o seu tema. A importância do seu projeto de pesquisa. A importância do seu estudo científico. Revisão da literatura são os nomes dos livros, dos autores que você vai usar. Então você precisa colocar pelo menos 5 livros, 5 autores. Então você coloca os nomes dos livros e desses autores, dentro das normas da BNT, que requer o nome, sobrenome, o título do livro, o número da edição, a cidade, o ano e a editora. Metodologia. Tem 2 tipos de metodologia que você poderá escolher. O método ou a metodologia da pesquisa bibliográfica, que significa o quê? Que você vai fazer uma produção acadêmica, científica, a partir de livros. E você então vai usar a pesquisa bibliográfica. Uma outra metodologia é a pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, significa que você vai fazer um trabalho em campo, em loco. Você vai visitar uma igreja, visitar um órgão, visitar uma ONG, e você vai fazer entrevistas, questionários, você vai fazer uma pesquisa com estimativas, com estatísticas. Então você vai fazer um trabalho em loco, um trabalho em campo. Vamos imaginar que você quer pesquisar a Igreja Universal. Vamos imaginar que você quer pesquisar a Igreja Pentecostal. Vamos imaginar que você quer pesquisar a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Então você vai fazer pesquisa em campo, com questionários, com entrevistas, com imagens, você vai tirar fotos. Então você vai fazer uma pesquisa de campo. Normalmente, os nossos alunos têm realizado a pesquisa bibliográfica. Então vai colocar na metodologia, este projeto de pesquisa optou pela pesquisa bibliográfica. Ou, se você optar pela pesquisa de campo, este projeto de pesquisa optou pela pesquisa de campo. Cronograma, em que vai constar ali um quadro com os meses de abril até dezembro, e em cada mês vai ter um X a respeito de leituras, da produção do tópico 1, da produção do tópico 2, da conclusão e da entrega. Este cronograma praticamente vai pronto para vocês. Vocês vão copiar e vão ajustar no projeto de pesquisa de vocês. Referências. Nós temos que fazer a lista de livros que usamos dentro das normas da BNT.
Então, se você fizer um exercício na sua casa, pega qualquer livro na sua casa, de uma boa editora, vai constar no final do livro a lista das referências, a lista dos livros em que o autor utilizou. No caso do seu projeto de pesquisa, também vai ter que constar. Professor, eu posso colocar a Bíblia como um dos livros, dos 5 que você acabou de citar, que tem que ter? Pode e deve, ok? Melhor ainda. Então, vamos dar um exemplo. O meu título: A validade dos dízimos nos dias atuais. Introdução. Apresento o tema de dízimos e ofertas à luz da Bíblia. Problema de pesquisa. Será que os dízimos são válidos nos dias atuais, segundo a Bíblia? É uma pergunta. Objetivo geral: compreender a validade dos dízimos na atualidade. Objetivos específicos: entender o dízimo no Pentateuco. Um outro: identificar o uso e a prática dos dízimos e das ofertas no tabernáculo. Um outro: analisar o uso e a prática das ofertas e dos dízimos no templo. Um outro: explicitar a compreensão de Jesus a respeito dos dízimos e das ofertas nos evangelhos. Um outro: identificar, analisar, compreender, explicitar, verificar o uso dos dízimos na igreja primitiva, à luz dos textos do Novo Testamento. Um outro: compreender a prática dos dízimos ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos. Então, perceba, eu fiz uma escadinha. Eu fui apresentando fase a fase para chegar no meu objetivo geral: compreender a validade dos dízimos na atualidade. Justificativa: vou apresentar motivos, razões pelos quais que o meu tema é viável, a importância do meu tema. Há uma confusão nos dias atuais sobre a prática dos dízimos, o que a Bíblia nos ensina sobre, o que a teologia nos ensina a respeito. Revisão da literatura, apresentar livros que tratam do assunto. A metodologia, pesquisa bibliográfica, porque eu vou fazer por meio de livros. Cronograma e as referências. Novamente, a lista dos nomes dos livros que eu vou usar na minha pesquisa científica. Ok? Eu vou acompanhar vocês. Então, eu vou tirar as dúvidas de vocês e juntos nós vamos fazer um excelente trabalho. Finalidade do TCC1. No mês de junho, vocês vão entregar o projeto de pesquisa. A quantidade de páginas é de 4 a 6 páginas. O orientador sou eu vou orientar vocês. Já no TCC2, que é a disciplina que faremos mais adiante, no final do ano, vocês vão fazer o seguinte, a finalidade: no mês de dezembro, entregar o artigo científico, ou seja, o paper, que é um pequeno artigo científico, que tem que ter introdução, desenvolvimento e considerações finais. A quantidade de páginas é de 6 a 12 páginas. O orientador vai ser eu, o orientador da disciplina, porém, os nossos professores estarão à disposição para vocês conversarem, para vocês trocarem ideias e tirarem dúvidas. Tipos de pensamento. Então, você encontra pensamento como empírico, religioso, filosófico e científico. No religioso, que é o nosso campo, é comum nós falarmos: eu creio que a igreja não passará pela tribulação. Um exemplo. É religioso. Agora, vamos transformar no científico. Acredito que a igreja passará pela tribulação? Ou,
Não acredito que a igreja passará pela tribulação. Por quê? Segundo o texto bíblico, segundo o argumento teológico, de acordo com essas passagens. Então, no conhecimento científico, você precisa comprovar, você precisa dar base, sustento, alicerces, por meio de argumentos. Então, esta é a distinção. Agora, nós temos que fazer um conhecimento científico. Precisamos comprovar, precisamos defender as ideias pelas quais nós cremos, acreditamos ou vamos apresentar no projeto de pesquisa e depois no paper, no artigo científico. Então, faremos um conhecimento, um pensamento científico. E volto a dizer, está em falta na ala pentecostal produções científicas. Precisamos provocar essas produções. O que é uma pesquisa científica? Pesquisa científica é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema. Então, nós temos um problema. Os dízimos são válidos nos dias atuais? É um problema. Um outro problema. O uso e a prática do dom de línguas nos dias atuais? É um problema. Precisamos resolver esses problemas, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. Então, você precisa, por meio de livros, da Bíblia, por meio de ações racionais, defender este texto, resolver o problema. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. Etapas de uma pesquisa científica. Parte A. Elaboração do projeto de pesquisa. É o que nós faremos agora. Tem que ter a escolha de um tema e você vai escolher o tema a partir de agora. Um tema que você tem afinidade, afetividade. Revisão da literatura, você já precisa buscar, garimpar artigos, livros que tratam do seu tema. Justificativa, você vai ter que defender este tema, a importância de se estudar este tema. Formulação do problema, você vai ter que criar uma pergunta. Com base no tema, você precisa criar uma pergunta. Determinação dos objetivos, a metodologia, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, organização de um cronograma. Parte B, execução. Ao longo do ano todo, você vai ter que fazer o quê? Coleta de dados, ler muito, organização dos dados, fazer fichamento dessas informações, desses conhecimentos, análise e discussão dos resultados e a conclusão. Etapa C. Lá para outubro, novembro e dezembro, o que nós temos que fazer? Apresentar os resultados na forma de artigo, na forma do paper. Se fosse em um outro curso, na forma de monografia. Se fosse um doutorado, na forma de tese. Se fosse um curso do ensino fundamental, se fosse um curso do ensino médio, o trabalho escolar. Opções de temas. Então, você agora precisa pensar em um tema. Que tema que você vai seguir? Que tema que você vai escolher? Tem que ser um tema que você goste. Tem que ser um tema que você tenha livros, que você tenha acesso a esses assuntos. Um tema que você tenha afinidade, afetividade. Um tema que você tem curiosidade em descobrir. Então, opções de temas. Você precisa escolher um tema que esteja dentro das linhas de pesquisas do CETEBAR. Nós temos 5 linhas de pesquisas. Teologia bíblica. Então, você escolheu um assunto bíblico, uma personagem bíblica. Está dentro da linha de pesquisa Teologia bíblica. Teologia sistemática. Você quer estudar a doutrina de Deus, ou doutrina da Bíblia, ou doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina das últimas coisas, doutrina da salvação. Então, você escolheu uma doutrina que faz parte da teologia sistemática. Logo,
o seu tema está dentro da linha de pesquisa Teologia Sistemática. Teologia histórica, você quer estudar os mártires, você quer estudar os polemistas, você quer estudar os apologistas, é do período da patrística, faz parte da teologia histórica. Você quer estudar a respeito de Agostinho, Tomás de Aquino, você quer estudar a Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, você quer estudar a respeito de missões, você quer estudar a respeito dos avivamentos, você quer estudar a respeito da implantação da igreja no contexto brasileiro. Logo, teologia histórica. Teologia exegética, você tem uma perícope, você tem um texto bíblico e você quer fazer uma análise desse texto bíblico com exegese, com hermenêutica, faz parte da linha de pesquisa teologia exegética. Teologia prática, você quer estudar sobre a oração, sobre o jejum, sobre a ética cristã, sobre costumes, usos e costumes. Você quer estudar a respeito da vida cristã, a respeito do jejum, da oração, a respeito da liderança cristã, teologia prática. Então, vai pensando em um tema. Não demore em escolher o tema. Pense logo e vá com todas as forças em cima deste tema. Opções de temas. Chuva de ideias. Então, você pode escolher um tema da Bíblia, um tema só do Antigo Testamento ou só do Novo Testamento, uma teologia bíblica do Antigo, adoração no Antigo Testamento, o conceito de Sheol no Antigo Testamento, teologia no Novo Testamento, os anjos no Novo Testamento, os grupos religiosos do Novo Testamento, conceito de pecado na teologia paulina. Você vai escolher temas da teologia do NT. Teologia sistemática, desde a doutrina da Bíblia até a doutrina das últimas coisas. História da igreja, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Você vai escolher um desses períodos. História da teologia, administração eclesiástica, o governo episcopal, o governo congregacional, o governo presbiteriano. Qual é a forma que você defende, que você queira apresentar um tipo de governo da igreja? A espiritualidade, jejum, oração. Então você tem diversas opções de temas e você que vai escolher. Acredito que ao longo desses 2 anos e meio de curso, você já foi tendo uma afinidade por um assunto, por um tema, por uma matéria. Lembrando que menos é mais. Então, ao invés de você falar sobre conceito de pecado segundo a Bíblia, você pode fazer menos. O conceito de pecado na carta aos Romanos. Por quê? Pensa comigo. Em 12 páginas, que é a quantidade máxima de um paper, de um artigo científico, não dá para falar de tudo. Então você precisa diminuir o foco, você precisa restringir a sua pesquisa para que você consiga fazer uma boa explicação daquele ponto, daquele assunto. Então, menos é mais. Um exemplo, a história do Brasil, em 12 páginas, não dá, fica difícil. Agora, se eu coloco a história da Avenida Mauá, onde fica o Setebá, é possível. Você me entende? Então, menos é mais. Nas academias, no âmbito científico, se propõe este caminho, menos é mais. Escolha o seu tema e vamos nos falando pelo WhatsApp a respeito do seu tema. Deus nos abençoe. Em breve nós estaremos juntos, Deus quiser. Eu tenho muita saudade de ver os nossos alunos aqui no Setebari. Essas aulas são temporárias e Deus quiser, em breve, a qualquer momento, nós estaremos juntos. Portanto, em TCC 1, nós vamos fazer o projeto de pesquisa. É como se fosse a receita do bolo. É como se fosse a planta do prédio. Ok? Já no TCC 2, que é lá no 2º semestre, quase no final do ano, nós vamos trabalhar com o paper, com o artigo científico, com a entrega do paper.
Porque a partir de agora, a partir do projeto de pesquisa, que vocês vão entregar daqui 2 meses, vocês já vão dar start na produção do artigo. E vocês vão entregar em dezembro, no TCC 2. Ok? Deus nos abençoe. Estamos juntos.